para autorreflexão, mas, de fato, a autorreflexão sempre gera algum tipo de desconforto, né? Sempre gera algum tipo de intensidade diferente do que uma live técnica. Então, eu sou o Ivandro Píssolo, sou coordenador pedagógico aqui do Senai Alto Uruguai, faço trabalho de orientação de professores, orientação de alunos, e o meu foco de trabalho é exatamente esse, o foco de trabalho do planejamento de aula. E eu venho hoje à tarde aqui escalado para falar com vocês sobre a ideia de fazer planejamento de aula em um momento em que a escola está remota, em um momento que as aulas estão à distância. Então, é nesse cenário aí que a gente vai trabalhar hoje à tarde. Vou compartilhar aqui rapidamente com vocês a minha tela, para que vocês possam acompanhar em alguma medida aí um roteiro mínimo da aula de hoje. Se alguém quiser, durante a conversa, fazer alguma pergunta ou algo nesse sentido, pode fazer aí no chat, que a Suzane vai me chamando, vai me orientando aqui, eu vou respondendo, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa ficar atento para essa conversa, né? A conversa é sobre construção do planejamento de aulas online. E eu vou reforçar essa ação, né? É construir. A ideia é que a gente converse agora no pré-execução da aula, que é exatamente a etapa de planejamento inicial. O planejamento ele se dá no decorrer de toda a aula. Inclusive, durante a execução, a gente precisa replanejar, reorganizar, reposicionar, mas é um refazer, né? A ideia é que hoje à tarde a gente comece conversando sobre a construção mesmo, o pré-aula, né? Por onde eu começo. E por que a gente está falando disso durante as lives do programa Desperta Digital, né? Então, lembram que a gente fez lá no começo uma fala de sensibilização para a mudança, para a abertura do novo e para a necessidade de aprender, a transformação e a adaptação que a gente trouxe lá como tema naquela primeira conversa. E agora a gente fecha já há 180 dias quase, né? Algumas escolas fechadas há 180 dias. E a gente já tem elementos para discutir sobre o que mudou no planejamento escolar. Quais são os públicos e quais são as variáveis que surgiram nas nossas atividades de planejamento, ou que devem ser considerados nas nossas atividades de planejamento, porque eles existem nas nossas aulas remotas. Talvez um público e umas variáveis que não existiam durante as aulas presenciais ou no momento de normalidade da escola. Então, nosso foco é a construção do planejamento, né, o pré-aula, e observando sempre que públicos e que variáveis são novas no modelo clássico e na ação clássica de planejar. Vou começar com o óbvio, mas eu preciso fazer esse reforço, é necessário que se faça esse reforço, né? Nós não estamos na escola, mas 3 premissas para a gente olhar com rapidez. A escola precisa ir até os alunos. Nós continuamos sendo escola, continuamos tendo que chegar aos alunos. Talvez num modelo um pouco diferente, né? Há um tempo atrás, a gente abria a escola e lá estavam eles. Agora, nós precisamos chegar na casa deles, em alguma medida. Seja via plataforma digital, seja via documento impresso, correio, carteiro, barco, seja o que for. A escola precisa chegar até os alunos. Os papéis meio que se inverteram ali, né? Os papéis meio que se inverteram. O caminho natural era outro, o aluno precisava chegar até a escola. Agora ele vem, sim, depois que a gente faz o primeiro movimento. Então, exige um planejamento diferente, naturalmente. As aprendizagens, elas precisam continuar. A gente vai estar chegando no final do ano, nós não sabemos ainda se a aprovação vai ser em massa, se a nossa avaliação foi legítima. Foi um ano que a gente arrumou as abóboras no andar da carroça. Então, mas precisamos continuar nos preparando para que, ao final do ano escolar, a gente possa tomar essa decisão com a máxima honestidade, né? Honestidade no sentido, sim, aprendeu, pode ser promovido para o próximo ano escolar. Não aprendeu, mas que quando a gente faça essa definição, que tenhamos certeza do caminho que fizemos, né?
se foi um caminho adequado e se foi um caminho que oportunizou a aprendizagem. E se a escola continua existindo, ela precisa chegar até os alunos, se a aprendizagem precisa continuar, então nós precisamos continuar planejando e planejando e planejando. Quando a gente fala em planejamento, parece já dar uma preguiça na gente. Porque o planejamento é um dos temas, junto com a avaliação e junto com a inclusão, é um dos temas mais debatidos na formação de professores no Brasil. É um dos temas que, quando a diretora da escola da gente chama para uma formação, pode anotar no teu bilhetinho aí que o tema vai ser ou planejamento, ou avaliação, ou inclusão. Normalmente é sobre isso que a gente forma. Se formos pesquisar nos trabalhos de conclusão de curso, nos trabalhos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, os mesmos 3 temas são os mais pesquisados. Mas agora, quando a gente precisa de um documento, a gente precisa de algo sobre planejamento nesse momento de aula remota, a gente não encontra. Ou encontramos planejamentos para escolas EAD, escolas e modelos de educação à distância, que não é o nosso caso. Ou a gente não encontra nada. Então, nos resta construir. Se não há nada, podemos construir. E essa construção, ela precisa ser alinhada com base nas nossas observações sobre as nossas aulas. Por isso que eu falei no começo, que a proposta hoje à tarde, é levar vocês à autorreflexão, a pensar sobre o próprio planejamento. Não significa que a gente não vai olhar também para fora. Eu vou apontar aqui alguns exemplos que eu recolhi no campo, né? Recolhi do contato com colegas professores, com outras famílias. Vou trazer esses exemplos de outros, mas vou tentar sempre fazer a conversão desse exemplo para o nosso fazer, para o nosso planejar, para a nossa execução de aula. Costumo dizer para mim mesmo, e para quem me pergunta, que planejamento não precisa ser só de aula, mas o planejamento sempre é o primeiro passo para transformar uma ideia em realidade. Esse é o objetivo dele existir. Transformar ideias em realidade. Mas também eu só planejo em 2 circunstâncias básicas. Se eu tenho uma vontade de fazer algo, ou se eu tenho uma necessidade de fazer algo. Se eu tenho a necessidade de ir ao banco hoje à tarde, eu organizo a minha vida e planejo os meus horários para que eu tenha tempo de ir ao banco no horário em que o banco está aberto. Porque eu preciso ir ao banco. Se eu quero ir ao parque com a família, me divertir, eu tenho uma vontade de fazer algo. E eu planejo o meu final de semana para que isso aconteça. Então, para planejar, é preciso ter vontade de algo ou necessidade de algo. As duas propostas, elas servem na nossa ideia de planejamento de aula. A gente planeja porque necessita atingir um objetivo de aprendizagem ou porque nós queremos desenvolver um objetivo de aprendizagem. Então, mas é sempre necessidade e querer. Necessidade e vontade. Quando a gente faz porque tem vontade de fazer, obviamente fica mais prazeroso, mais tranquilo, fica mais leve. Quando a gente faz porque precisa, aí nós temos um universo do necessário fazer, é mais dolorido, é mais obrigação. E aí, certamente, tende a ser o planejamento mais difícil, machuca mais fazê-lo, é menos prazeroso. Em se tratando, então, das aulas agora remotas, eu vou trazer 3 perguntas que são clássicas, e isso a gente ouve muito por aí quando trabalha com os professores. São 3 perguntas clássicas que elas são feitas sobre planejamento, já quando tínhamos aulas no seu período de normalidade, né? Agora parece que elas ficaram mais evidentes. A primeira pergunta é o que considerar? Para um bom planejamento, o que eu considero? Para um bom planejamento, eu preciso identificar quais são os desafios. Quer dizer, onde eu quero chegar, onde eu preciso chegar. E quais são os meus obstáculos nesse caminho para que eu chegue naquilo que eu preciso.
E, por fim, a última pergunta, que para nós hoje vai ser a primeira: por onde eu começo? Né? Isso é típico a pergunta que quando você abre a caixa do quebra-cabeça em casa com os filhos, né? E a primeira pergunta que vem: começaremos por onde? Aí você olha pela figura e decide talvez começar pelos cantos, porque é mais fácil encontrar as peças. Então, sugiro que nós, hoje à tarde, comecemos pelos cantos, ou seja, pelo começo. E o começar pelo começo já nos leva a uma mudança de postura, de comportamento, a uma mudança de interpretação sobre aquilo que, para um planejamento, é o mais central, que é a diversidade, que é a individualidade do aluno e dos alunos, certo? Individualidade. Para que a gente consiga garantir equidade, que é uma palavra muito forte, não nova, mas nova nos documentos da educação, né? Antes era uma educação igualitária, uma educação, agora é uma educação equânime, que elas tenha equidade, que todos, a partir das suas diferenças, tenham as mesmas oportunidades de evolução ou de chegar nos mesmos lugares, mesmo com todas as suas diferenças. E aí esse termo da diversidade é que é a minha primeira provocação agora. É normal nós, na sala dos professores, dizermos coisas como: a base nacional não vai, porque o Brasil é muito diverso, tem uma diversidade no Brasil infinita, e um documento só, para um país inteiro, tão diferente como o nosso, não vai funcionar. E a gente diz que o fracasso de algo assim é culpa da diversidade. Um outro ponto que a gente ouve muito é: mas o nosso município é muito diverso. Por exemplo, eu posso voltar às aulas lá na escola B, mas eu não posso voltar na escola A, porque lá na escola B ninguém vai de transporte escolar. Na escola A precisam de transporte. Porque na escola B, porque na escola A, e a gente vai olhando essa diversidade e dizendo: é por causa da diversidade que eu não posso fazer melhor. Aí a gente dá a diversidade em nossa escola, né? Mas como é que eu vou lidar com isso de forma igual, equânime? Como é que eu vou lidar com essa questão? Se dentro da minha escola tem um pouco tão diferente, gente com tantas condições, gente sem condição alguma. De novo, a gente fica justificando o fato de não darmos mais rápido, de não sermos mais assertivos, de não termos mais sucesso, porque a diversidade nos atrapalha. E aí a gente vai para o último passo, que é a borda do precipício, né? A diversidade em nossa sala de aula. A minha sala é muito diferente. Eu tenho que deixar o material impresso no balcão lá da secretaria. O pai ir buscar cada 30 dias. Em compensação, do outro lado, eu tenho alunos que têm computador, internet, celular, enfim, um monte de coisa que fazem as minhas aulas com maior tranquilidade. Como é que eu vou planejar para essa diversidade? E aí, novamente, a gente está olhando a diversidade e dizendo que é ela que nos atrapalha, nos impede de sermos melhores. Eu faço a provocação hoje à tarde que a gente olhe por outro viés o universo da diversidade. Que a gente passe a planejar para a diversidade. Que a gente possa desenvolver boas aulas para a diversidade. E não que a gente fracasse por causa da diversidade. É um olhar diferente. Certamente você tem público diverso. Dentro da tua casa, diversidade. Da minha casa há muita diversidade e nós só somos em 4. Se eu juntar os 3 vizinhos do andar, que são 3 apartamentos, a diversidade ficou quase que incontrolável. Se eu juntar os moradores do prédio, então nem se fala. E todos eles estão na minha sala de aula. Mas a individualidade ainda assim precisa ser considerada no planejamento. Ela é ponto de partida. A diversidade é ponto de partida para o planejamento da aula. É para ela que eu planejo. É com base nela que eu planejo. E não é por causa dela que eu fracasso. Um outro detalhe importante é que, até hoje de manhã, eu fui provocado nesse sentido por uma pessoa empreendedora da educação,
que ela pretende montar aí um documento tentando sensibilizar as autoridades para que a escola reabra, bem, com certeza, ela tem os seus motivos, as suas razões, que eu não vou discutir. Apenas o que fica muito evidente, às vezes, é que quando a gente se apega a essa ideia, é porque a gente acredita que a escola, ela é um prédio, de que para existir escola, precisa existir um prédio. E nós vimos agora na pandemia, que nesse momento de isolamento, nesses 180 dias já quase em casa, ela não é só um prédio, que a gente consegue estudar e trabalhar à distância. Tem limites? Tem desafios? Tem desafios, muitos. Se a gente for pensar na tecnologia só, além dos outros lados da moeda, vamos pensar só na tecnologia. O nosso país, ele não se preparou tecnologicamente na escola para que pudéssemos chegar no dia em que estamos agora. Ele não preparou os profissionais da educação para enfrentar esse dia. E talvez ele nem sempre disse que a tecnologia tinha que estar na escola, mas nunca acreditou que ela fosse necessária. E agora ela se fez necessária. E quando ela se fez necessária, a gente percebe as últimas 3 décadas que nós perdemos, que a tecnologia evoluiu, as coisas chegaram na mão das pessoas e não chegaram na escola. A gente ainda tem escola sem internet, e aí agora que o aluno está sem internet, a gente está bravo com o aluno, né? A gente ainda tem escola em que nós só conseguimos usar o nosso celular com dados móveis. E agora que a gente precisa que o aluno tenha internet, a gente briga com ele porque ele só tem dados móveis. Então, essa realidade da escola, ela não é de hoje, não é de agora, e não é agora que a gente vai resolver, né? Eu conversava essa semana passada, com a Sindreia. A Sindreia é a representante do Google para o estado de Santa Catarina. Então, quando a gente pensa no G Suite, né, que vocês estudaram aqui durante boa parte das lives, Google Classroom, Google Meet, e-mail corporativo para professor, notebook para aluno dentro de uma maletinha, ao invés de um laboratório de informática imobilizado e pegando pó. Quando a gente pensa em toda essa tecnologia Google, a Sindreia é, em Santa Catarina, a referência. A gente faz alguns trabalhos juntos, algumas parcerias, por isso que a gente estávamos conversando. E ela me disse assim, o que a Google barateou os seus produtos para as escolas, para a educação, e o que ela reinventou os seus produtos nos últimos 6 meses, supera tudo o que ela fez nos últimos 10 anos. Então, nem mesmo uma empresa de ponta de tecnologia como a Google havia pensado um cenário em que, de fato, a tecnologia fosse usada, né? Até então, a gente poderia deixar na lixeira do Drive tudo que a gente quisesse. Tudo que a gente quisesse ficava na lixeira do Drive e ficava lá, memória inesgotável. Ontem apareceu no Drive, até mesmo para nós que temos armazenamento ilimitado na nossa conta corporativa, a seguinte mensagem: após 30 dias, os conteúdos da lixeira do Drive serão excluídos. Porque o volume ficou tão grande, que aquilo que havia sido concebido já não deve mais estar suportando. Então, a evolução que as empresas de tecnologia, a tecnologia a serviço da educação sofreu nesse semestre, é algo muito grande, muito grande. Seria muita prepotência nossa achar que nós aprenderemos tudo e dominaremos tudo e que tudo estará à nossa disposição. Não, nem tudo estará à nossa disposição. Algumas coisas estarão. Mesmo com esse movimento que eu falei da Google baixando o preço, né? Tem cenários aí em que ela está fazendo parcerias quase que a custo zero, para levar, de fato, a tecnologia, o notebook para a mão do aluno, para a mão do professor, a lousa digital, a capacitação docente, tudo isso operado por essa multinacional. Mas nós não vamos ter tudo à disposição. Nós ainda precisamos adaptar muita coisa, porque nós olhamos sempre a individualidade. Então, às vezes, se eu trabalho na escola X, eu tenho tal tecnologia à disposição. Quando eu vou para Y, eu não tenho.
As escolas são diferentes, os municípios são diferentes, os cenários são diferentes. Descobrimos também que é verdade, que se a gente não abrir a escola, tem aluno que não come. A gente descobriu que isso não era só uma constatação, assim, uma fala que a gente fazia poética nas nossas reuniões de professores, né? Que isso a gente ouviu muito. Ah, tem aluno que vem na escola só porque precisa comer a merenda. É verdade, isso é verdade, é uma constatação. Também descobrimos que muitos alunos, assim como nós, professores, não têm uma internet adequada, não têm um computador adequado e não estava preparado, porque não precisava estar preparado para estudar ou para ensinar à distância. Mas agora a gente já descobriu isso. Que passo a gente dá? Em se tratando de planejamento, a primeira coisa a ser olhada após a individualidade do aluno, após olhar a diversidade que existe entre os nossos alunos, é olhar para a aprendizagem. Aí vem aquela segunda pergunta, né? Qual é, de fato, a minha prioridade? Eu quero ocupar o tempo do aluno durante uma semana, que ele está em casa, ou eu quero que ele aprenda aquele objetivo de aprendizagem que eu selecionei? Então, não é novidade a gente dizer que os nossos planejamentos devem olhar a aprendizagem, devem priorizar a aprendizagem. Mas também não é novidade que a gente faz muito planejamento, que inclusive está desconectado da aprendizagem. É aquela famosa impressora matricial que muita escola tem, que fica lá na sala dos professores imprimindo e fazendo barulho a tarde inteira, porque a gente mandou imprimir 120 cópias de uma figura bem bonita para os alunos desenharem, pintarem, e a gente nem sabe muito bem para que ela serve. Mas a gente vai lá, bota na mesinha e assim passamos 2 horas pintando a figura, sem saber de onde veio, para onde vai. Isso acontece, gente. Nós cometemos esses absurdos. Não, isso não é uma invenção minha para essa fala com vocês. Nós cometemos essa invenção, esses absurdos. E a gente só comete esse absurdo quando a gente não está focado na aprendizagem. Na aprendizagem. E esse foco na aprendizagem, ele de novo me obriga a olhar para aquilo que eu faço e olhar para as pessoas que eu pretendo impactar, que são os meus alunos. Então, também é discurso de sala dos professores, que a gente participa, que às vezes assim, eles não fazem, eles não participam, eles não sei o quê, eles isso, eles aquilo. O pai não vem buscar o material, o pai não vem buscar a atividade. Bom, eu quero lembrar vocês que nem sempre isso é preguiça, nem sempre isso é falta de compromisso. Que muitas vezes, por mais que as famílias, os alunos tenham vontade, eles têm obstáculos na sua frente. E eu vou levar, como eu disse que seria um momento de autorreflexão, vamos pensar naquela sexta-feira, há um tempo atrás, quando íamos começar o Desperta Digital, que vocês foram inseridos num grupo de WhatsApp, sem saber muito bem que grupo era. Antes mesmo da gente enviar a explicação do que era o grupo, já tinha gente saindo do grupo. Aí a gente explicou o que era. Aí as pessoas começaram a pedir para voltar para o grupo e mandar convite para um, convite para B, convite para C, porque as pessoas tinham saído, tinham informado o número de celular errado, não conseguimos incluir, ou coisas desse gênero. E vocês ali do outro lado esperando. O que vai ser isso? Na segunda-feira começamos o curso. Começamos o curso, tínhamos problema de conexão de professores, tínhamos internet lenta, tínhamos aparelho que não funcionava, alguém tentou fazer com o celular lá no começo, depois mudou para o computador porque entendeu que o celular não funcionava, o nosso computador de casa é lento, a internet no dia da chuva fica muito lenta, não consigo acompanhar, e em nenhum momento isso foi preguiça de vocês. Em nenhum momento isso foi preguiça. Às vezes a internet cai no meio da live, daí vocês voltam e perguntam assim, posta de novo a lista de presença porque caiu a internet e eu perdi. A gente perde o chat quando cai a internet, né? Posta de novo. Se aqui desse lado eu achar que é preguiça ou que essa pessoa saiu da live para colocar as roupas para torcer e quando voltou para a live disse que tinha caído a internet, nós não postaríamos de novo a lista de presença. Nós não postaríamos. Se a gente achasse sempre que é preguiça, que é má vontade, que é golpe, que é mentira, a gente não faria.
Eu acho que a grande inversão agora, gente, é que sim, tem famílias com dificuldade. Eu fui recentemente visitar alunos num município aqui perto, alunos de aprendizagem, que já faziam 15 dias que não apareciam no Senai, que não apareciam nas aulas online, que a gente está com aula da aprendizagem, aula online. 15 dias sem aparecer. Não escreve mensagem, não responde, tenta ligar, ninguém atende, e o telefone que temos é do vizinho que mora a 5 quilômetros de distância. Pegamos o carro, fomos visitar. Fomos em 2 pessoas. Encontramos um rapaz, um guri de 14 anos, ele mora do centro da cidade, ele mora a 14 quilômetros, ele mora num lugar, no meio de uma pequena fazenda, não tem sinal de celular, não tem telefone fixo e não tem, obviamente, internet. A família não tem carro. E não há, nesse momento, ônibus que passe do interior para a cidade. O que esse aluno estava fazendo? A cada 14 dias, 2 semanas, ele anda 14 quilômetros na sexta de manhã, ele vai na escola regular buscar as atividades para fazer em casa. Depois, daqui a 15 dias, ele vai para a escola devolver as atividades. O que me resta? Encaixei com ele que quando ele fizer os 14 quilômetros de a pé para buscar as atividades, ele já busca as do Senai também. Se eu tivesse considerado que era preguiça sem antes verificar, eu teria feito a exclusão dele do programa, a empresa teria demitido ele, ele teria perdido o saláriozinho dele de aprendiz, que talvez seja a referência lá para a família ou uma parte do sustento familiar. Então, nem sempre, gente, é preguiça. Nem sempre essa ausência é descompromisso. Às vezes, as pessoas têm, sim, obstáculos. Nós temos obstáculos. Nós temos desafios. Nós fazemos entregas medianas. Eles também fazem. Eles também fazem. Então, esse olhar mais humano, quando eu tenho um incômodo muito grande de dizer um olhar humano para o aluno, a educação é humana. Se não, é igual você falar que o médico tem que ser o mais humanizado para atender o paciente. Ora, se o médico não for humano, ele então não tiver um olhar humanizado, então talvez ele seja um médico veterinário, né? A relação entre humanos, ela precisa ser humana. E ela precisa ser franca, ela precisa ser sensível, ela precisa ser menos amarga. Esse é o conselho. A gente está sentado aí hoje de tarde, né? Talvez alguns estejam sentados de uma forma não tão bem acomodada, está sentado no sofá, está sentado numa cadeira dura, está corrigindo a atividade no rack da sala, né? Está com os cadernos de planejamento em cima da mesinha de centro, porque não tem espaços adequados para fazer isso em casa, não tem um escritóriozinho, uma biblioteca, um lugar para sentar, mas a gente quer que o aluno tenha. A gente quer que o aluno tenha. A gente aconselha o pai a separar um lugar adequado, mas a gente não tem. E aí, quando eu digo para focar, né, na aprendizagem, uma das dicas que eu dou aqui para foco, para conseguir foco, porque isso é difícil de fazer, não é fácil, eu já aconselho vocês a olharem para aquilo que é documento de referência, que pode ser livro de cabeceira, que é a Base Nacional Comum Curricular. Bem, da base, eu vou abrir ela aqui bem certinho para vocês, vou abrir ela no site, para ficar bom aqui para a gente olhar junto. Só um pouquinho. Vi aqui no chat, a Suzy também me lembrou, o pessoal aí que tá gostando, vamos lá, se tiver sugestão para colocar, tiver dica, obrigado, gente. Vou abrir a base aqui para nós, olha só. O site da base é esse aqui, ó, eu vou mostrar rapidinho, mas vocês já devem acessar ele todo dia, eu imagino, né? Nós temos a BNCC em PDF, você baixa ela em PDF, ela vem ilustradinha, bem separadinha, dá para imprimir, são 600 páginas, é grandão para imprimir, mas às vezes a gente imprime só a parte da nossa turma. Aqui eles estão implementando, né? Hoje eu testei, hoje não está funcionando. Dá para baixar a base planilha. Então você consegue pegar lá quais são os objetivos de aprendizagem da tua turma e consegue fazer um mapa e ver quais você já atingiu ou não atingiu usando o Excel ou usando o Google Planilhas.
Hoje não funcionou, eu tentei baixar, não funcionou, mas estava funcionando ontem. E nós vamos usar essa ferramenta aqui, ó, que é a BNCC para navegação, que ela abre essa tela aqui. Olha, essa tela aqui é genial, ó. A gente consegue abrir aqui cada etapa de forma muito didática, organizada, né? Tudo bem fácil. E eu vou usar para nós hoje à tarde, vou usar aqui a educação infantil e vou para os objetivos de aprendizagem que nós estávamos falando de foco. Foco na aprendizagem. A primeira coisa que vou usar como exemplo a educação infantil, eu acho que a maioria aí dos professores é educação infantil ou anos iniciais, né? A base, então, separa 3 níveis de idade, e não é por acaso, vocês vão entender o porquê, 3 níveis de idade. Separem o que é creche e o que é pré-escola. Separem campos de experiência, dentro de cada campo de experiência, os objetivos de aprendizagem. Esses objetivos, eles não são jogados por acaso. Não é alguém escreveu, vamos colocar perceber. Poderia ser imaginar. Por que não é imaginar? Por que não é reconhecer? Por que é perceber? Não sei, certamente vocês já compreenderam esse mapa que está por trás do documento, mas eu quero reforçar hoje aqui. Olha só, vou pegar um caso aqui, ó. Vamos pegar esse objetivo específico que está aqui aparecendo na tela de vocês, acabei de destacar em azul. Quando a criança é um bebê, quando ela é um bebê, o verbo que se apresenta é interagir. É interagir. Quando ela está na segunda fase da creche, antes da pré-escola, o verbo é respeitar as regras. De onde ela aprendeu esse respeito? Ela conseguiu chegar nesse respeito porque antes ela interagiu com outras crianças e outras pessoas, né, crianças ou adultos, e entendeu que o convívio social tem regras. Aí ela chegou no nível do respeitar as regras. E aí ela chegou no nível da manifestação e de interesse e respeito pelas diferentes culturas e modos de vida. Qual é o grande problema, às vezes, quando a gente desfoca o planejamento? A gente espera que o nosso aluno manifeste interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida, quando antes ele não fez as outras etapas. Quando antes ele não conseguiu avançar nas etapas. Quando antes ele não conseguiu compreender as etapas. Outro exemplo, interagir, compartilhar e ampliar. Perceber, demonstrar e agir. Talvez esse seja o exemplo mais claro e que faça mais sentido aqui para a gente hoje à tarde. Percebe as possibilidades e os limites do seu corpo, demonstra a imagem positiva de si e confiança na sua capacidade de superar as dificuldades e age de maneira independente. Normalmente, nós esperamos que o aluno haja de maneira independente sem antes ele ter aprendido a demonstrar, porque antes ele não percebeu. Certo? Então, esse cuidado de foco nós precisamos ter. Se eu estou trabalhando com crianças pequenas aqui no meu pré-escolar, é isso que eu devo olhar, sempre. Demonstrar, agir de maneira independente, ampliar, comunicar. Quando ele não faz isso, observa com atenção que há uma fragilidade anterior. Ele não está nesse nível. Ele não está nesse nível. E isso aqui você não faz no primeiro dia. Não é no primeiro dia de pré-escolar, né? Vou pegar um outro exemplo aqui de... olha só. Esse exemplo aqui, ó, para vocês entenderem de novo essa escala, que depois eu vou dar ciência para ela, quando eu apresentar para vocês a taxonomia de Bloom, que ela ajuda muito a gente a ter foco na aprendizagem e no verbo ideal para fazer o nosso planejamento. Imitar gestos, explorar formas de deslocamento. Então, primeiro ela imitou gestos, depois ela explorou as formas de deslocamento, pula, dança, corre, e depois ela criou seus próprios movimentos. Ela não sai criando movimentos, gestos, olhares e mímicas se antes ela não imitou. Por que normalmente a criança do pré, ela dança igual a fulana, imitando a dançarina tal, imitando a mãe, imitando isso, imitando aquilo? Porque ela ainda está em desenvolvimento da sua própria autonomia de movimento. E assim a gente poderia avançar, né? Ó,
explorar diferentes fontes, utilizar diferentes fontes de som, né, fontes sonoras, e reconhecer a qualidade do som. Eu sou um sujeito que eu não reconheço timbre de voz, eu não reconheço som de instrumento, eu não consigo fazer isso aqui. Eu não consigo. Muito provavelmente porque eu nunca explorei outras sonoridades diferentes e porque eu nunca utilizei outras fontes sonoras lá no meu processo inicial de formação. Se eu quiser reconhecer qualidade do som, eu preciso, mesmo agora, adulto, fazer isso, depois fazer isso. Primeiro explorar, depois utilizar, para depois reconhecer. Eu não saio reconhecendo. Certo? E aí a gente volta para cá, para a nossa apresentação, para vocês entenderem que é o que nós chamamos de, para dar foco na aprendizagem, dar foco no verbo, é o que nós chamamos de taxonomia de Bloom. Bloom separa a aprendizagem em 6 níveis de complexidade diferentes. Níveis mesmo, como se fosse uma escadinha. Primeiro nível é o da memorização, o segundo é o da compreensão, depois vem o da aplicação, o da análise, o da avaliação e o da criação. Não espere o aluno criar se antes ele não memorizou, compreendeu, aplicou, analisou e avaliou. São processos encadeados. Raramente há um salto. E quando há esse salto de um para outro, deixando um pilar desse, da taxonomia de fora, haverá fragilidade na aprendizagem. Além dessa divisão em 6, que aparece aí no topo dessa nossa tabela, a taxonomia também faz uma lista de verbos que ficam dentro daquela categoria. Então, a categoria memorizar, ela antes exige que o aluno liste, depois ele precisa relembrar, depois ele reconhece, depois ele identifica, depois ele localiza, depois ele descreve, depois ele cita. Quando ele fez isso tudo, é porque ele memorizou. Para compreensão, primeiro ele esquematiza, porque antes ele aprendeu até o nível do citar, né? Ele já memorizou. Então agora ele esquematiza, relaciona, explica, demonstra, parafraseia, associa e converte. Quando ele faz tudo isso, é porque ele já compreendeu. Aí ele vem para a aplicação e faz o mesmo exercício, certo? O que acontece normalmente? A gente manda 2 colunas de figuras e pede para o aluno associar a palavra com a figura. Então, de um lado está escrito navio, do outro lado tem o desenho do navio, ele tem que ligar as 2 coisas, certo? A associação de colunas. O aluno nem nunca viu um navio e nem sabe escrever ainda. Nem sabe escrever. A gente manda o planejamento para casa e a gente pede para que ele pinte todas as letras. Mas a letra A deve ser pintada de verde. Ele nem sabe o que é o A ainda. Ele não memorizou o que é o A. E a gente já quer que ele identifique. Quer que ele compare, diferencie, categorize, que está lá no universo do analisar. Então, esse é o foco que eu provoco vocês para olhar. O que de fato ele consegue, o que de fato é apropriado para aquela determinada etapa em que ele está vivendo, ou enfim. E aí a base me ajuda nisso. Isso significa, quando eu alcanço isso, significa que eu já tenho consciência de para quem eu planejo. Eu tenho consciência da diversidade. Tenho consciência do coletivo. Eles estão nessa etapa escolar. Eles têm como objetivo chegar nesses objetivos de aprendizagem que a gente acabou de abrir ali, mas alguns vão chegar fazendo minhas atividades em casa com computador e celular. Outros vão chegar indo lá para a escola buscar no balcão a atividade impressa. E aí eu entrego, eu já fiz tudo isso, eu descobri tudo isso, eu já diferenciei tudo isso, eu já consegui entender a individualidade e eu entrego o mesmo planejamento para quem consegue fazer em casa e me devolve no prazo e para quem tem que ir lá na escola e que não vai desde março buscar as atividades. Eu planejo igual para sujeitos completamente diferentes, condições diferentes, vida diferente, obstáculos diferentes. Quando a aula é presencial, eu ajudo a resolver esses obstáculos. Estou lá com o aluno, ele chegou, ele não tem lápis para pintar. Eu empresto a caixa coletiva. Eu vou fazer um trabalho com um papel crepom.
beleza, eu tenho papel crepom no meu armário, eu cedo para eles. Agora, eu peço papel crepom para um pai que nem sabe o que é, e nem sabe, às vezes, se tem dinheiro para comprar. Então, essa ideia do para quem eu planejo, ela é muito séria, ela é muito séria. Não é só reconhecer a diversidade, compreender a diversidade, mas é levar essa diversidade e essa individualidade para dentro do planejamento. Aquele que sempre disse isso, eu sou um crítico de longa data, de que o planejamento é 20% da execução, é mentira. O planejamento é muito mais do que 20%, até porque ele está durante toda a execução, inclusive, que não é o nosso foco de trabalho hoje à tarde. Mas, nesse momento, eu tenho certeza que vocês estão gastando 80% em planejamento e 20% em execução. Uma outra decisão para tomar é se a minha atividade vai ser assíncrona ou vai ser síncrona. Se eu estou propondo uma atividade de qual categoria. Eu não vou desdobrar aqui o conceito, porque eu sei que vocês sabem o que é, e aí eu não quero gastar tempo nisso, tenho tanta coisa para dizer que eu não quero gastar tempo nisso. Mas as atividades assíncronas, elas exigem do aluno muita autonomia, porque ele precisa fazer essa atividade com ausência total do professor. É aquele planejamento que você e eu mandamos para casa, escrito no Word, do tipo, responda as 10 perguntas sobre tipos de solo. Eu nem sabia que solo tinha tipo. Então, o aluno precisa descobrir o que é tipo de solo, quais são as camadas, do que ele se forma, ele tem que fazer isso tudo sozinho. Ele não teve uma dica, não teve nada do professor. Ele só teve o desafio dado. Não teve nada além disso. Ou então a gente faz atividades síncronas. A minha sugestão é que se façam as duas. A atividade síncrona é aquela que você consegue interagir minimamente com o aluno. De novo, eu vou para a educação infantil e para os primeiros anos do ensino fundamental. Essas crianças, eu não tenho a menor dúvida, que elas legitimam a existência do professor, elas respeitam a existência do professor muito mais do que respeitam os seus próprios pais. Eu não tenho dúvida. Os pais, inclusive, delegam para nós esse tipo de respeito. Isso é verdade. Quem é diretor aí sabe, quem é professor já ouviu o pai dizendo, eu não sei mais o que fazer em casa, me ajuda. Certo? Raramente a gente diz para o pai, eu não sei mais o que fazer na escola, me ajuda. Então, esse respeito, ele precisa de presença do professor. E aí a atividade síncrona são todas aquelas, na minha categorização, que promovem algum tipo de interação. Não manda só o texto escrito no Word, na folhinha. Manda um áudio junto explicando no grupo de WhatsApp. Grava um vídeo para o aluno ver teu rosto. Oportuniza esse momento de interação. Recentemente eu encontrei uma professora que disse que cometeu o suicídio, mas ela está bem feliz de ter feito. É ruim falar isso, né, no Setembro Amarelo, mas é apenas um jeito de falar. Ela fez uma reunião com os pais e perguntou qual seria o melhor horário para fazer meia hora por semana de aula com as crianças do pré-escolar. Os pais responderam o melhor horário para eles, né? Domingo, final de tarde. A professora tem 2 turmas, um pré-matutino e um pré-vespertino. Resultado, está lá a professora dando aula às 6 da tarde até às 7 e das 7 até às 8. Pergunta se ela está incomodada. Não, ela não está. Ela não está. Não estou dizendo que todos devemos fazer isso. Estou dizendo que é possível, às vezes, que façamos isso. Na segunda, ela não está tendo que responder pergunta dos pais que ela responderia se não tivesse essa aula de domingo. Certo? O que acontece, então? Quando a gente promove esse momento de interação, a gente consegue comunicar com os nossos pais, com os nossos alunos, consegue se fazer presente, consegue fazer com que eles se sintam parte, e conseguimos mostrar que a gente tem possibilidade ainda de manter uma relação mínima. De fato, não conhecer, quando a gente fala, a Rosa apontou ali no chat, né? É difícil conhecer individualmente. O conhecer individualmente, perfeito, seria o sonho que a gente conhecesse como aquele aluno vive, como aquele aluno não vive, mas a gente já sabe que aquele aluno vem buscar as atividades, aquele entrega no prazo, aquele não. A gente já consegue conhecer esse nível de individualidade.
E às vezes nem mesmo esse nível de individualidade a gente dá atenção. Às vezes nem mesmo esse. Às vezes nem mesmo aquele nível de individualidade do pai que levou o filho lá para casa da avó no interior e que para ele poder trabalhar no emprego normal dele e só vai buscar o aluno no domingo. Ainda assim, a gente nem considera essa diversidade, essa individualidade e faz o mesmo planejamento para todos. E aí, quando eu trato das atividades síncronas, eu estou dizendo assim, um áudio, vou passar aqui, um áudio, um vídeo, uma aparição mínima, uma prova de vida, como se faz lá, o aposentado faz na Caixa Econômica, né? De vez em quando provar que se vive, é importante fazê-lo. Hoje, eu vou, de novo, eu gosto de fazer com vocês a provocação de fazer a autorreflexão. Vocês fizeram muitas lives aqui que o professor desligou a câmera, porque a internet estava ruim ou coisa do gênero, e ele falou o tempo inteiro com a câmera desligada. Eu não gosto disso. Eu, sentado como aluno, eu não gosto disso. Eu gosto de ver o professor. Eu gosto de ver ele falando. Eu gosto de tentar enxergar ele de perto, de ver em que lugar ele está. Então, quando eu venho para cá para fazer minha aula com vocês, eu sempre busco uma câmera que me dê um bom ângulo, eu procuro mostrar para vocês qual é o cenário que eu estou, eu procuro dar a sensação para vocês de que vocês estão sentados aqui na minha frente, nas mesas coloridas que tem aqui nesse espaço, me olhando. Eu procuro dar essa sensação para vocês. Isso me parece que isso legitima a nossa relação, isso gera acolhimento, isso gera presença. Isso gera presença. Vou dar um exemplo de não presença. Professora, de novo um exemplo recolhido no campo aí, no dia a dia. Professora, dia desses, chamou os pais para a escola e pediu para buscar o livro didático. Isso foi em maio. De maio para cá, a professora envia para casa toda semana o mesmo planejamento. Copie do livro didático da página 10 até a página 20 e resolva todos os exercícios. E é copie mesmo, copie o texto, copie as perguntas, copie. E hoje encontrei a mesma criança que me relatou esse fato, vindo para o Senai, encontrei ela. Ela me disse, professor, veio o planejamento de novo de português essa semana. Eu disse, legal, e aí? O que veio? É copiada 30 até 44 essa semana. E elas estão torcendo para que a professora saia de licença maternidade, certo? Então, nesse pressuposto aí, gente, nós não podemos cair nesse tipo de absurdo. Nós não podemos. Nós precisamos avaliar o nosso planejamento, olhar, refletir sobre o nosso planejamento e sobre as nossas aulas. Esse absurdo a gente não pode cometer. Mais passo. Essa mesma professora não deu prazo de devolução. Enviou um e-mail lá em maio e disse todas as atividades vêm para esse e-mail. Nunca deu uma devolutiva, nunca deu um retorno, nunca deu nada. A gente não pode chegar nesse ponto. Estou usando o exemplo mais extremo possível. A gente não pode chegar nesse ponto. A gente precisa considerar a individualidade, mesmo que ela seja minimamente conhecida. Comunique bem. E, se possível, comunique de várias formas. Por isso que agora de tarde eu estou usando uma apresentação de PowerPoint e estou falando numa câmera aberta. Porque eu consigo fazer uma comunicação para dois públicos, no mínimo. Aquele que precisa ver para compreender e aquele que consegue compreender ouvindo. E aquele que precisa dos dois. Então, estou comunicando no mínimo para 3. Então, essa ideia de comunicar de forma diferente e comunicar com clareza, ela é necessária. Primeiro, as famílias em casa não entendem a sala de aula como nós entendemos. E as crianças que estão em casa ainda não têm autonomia, porque nós estamos construindo nelas autonomia. É o objetivo de aprendizagem e autonomia. Então, a ideia é que sempre que a gente comunique, faça isso com clareza. Comunique com a certeza de que a gente está usando o termo de forma clara para todos os públicos possíveis, e não para um ou para outro. A forma de comunicar, ela supera muito esse sentimento de ausência. E aí eu dou algumas dicas aqui, né? O áudio e o vídeo dão sensação de presença. Sensação de presença. E às vezes isso é suficiente, dependendo da família.
Se você puder fazer uma comunicação com áudio, com vídeo e com texto também, é perfeito. Você comunica de 3 formas. As crianças, quando estão na nossa sala de aula, a gente entrega as atividades sobre a mesa ou passa as atividades num quadro e espera as perguntas. E elas vêm, não são poucas. É muita pergunta que vem. Vem pergunta importante e vem se eu posso passar um traço, se eu posso furar uma linha, se eu uso régua, se eu não uso, se caneta é vermelha ou é azul. Essas perguntas também vêm. Essas perguntas continuam sendo feitas em casa. Só que tu não está lá para responder. Eu, professor, não estou lá para responder. Então, o aluno continua com a dúvida se é de caneta, se é de lápis, se pula uma linha ou se não pula. Então, não estou dizendo que devemos comunicar nesse nível. Pule uma linha a cada parágrafo. Não, não é isso. Eu estou dizendo que quando a gente manda a atividade, nós precisamos avaliar, autorrefletir sobre se aquilo que eu comuniquei atende aquele sujeito que vai receber a minha mensagem. E a gente nem precisa discutir, porque são as regras clássicas da linguagem que a gente ensina na sala de aula, que é o emissor e o receptor, né? Se a gente não aplicar essa regra básica agora sobre o nosso planejamento, então alguma coisa está errada. Quando a gente fizer um planejamento, vamos verificar se é claro e se é objetivo. Se ele atende aquele objetivo de aprendizagem ou se ele não atende. Se ele não está encaixado em nenhum objetivo de aprendizagem, vamos planejar outra coisa, vamos propor outra atividade. Se a comunicação for só escrita, roteiro, passo a passo, nós estamos falando com famílias que não compreendem a nossa linguagem e estamos falando com crianças que não são autônomas. E preveja as perguntas dos alunos, que foi o conselho que eu dei agorinha há pouco. Elas continuam existindo, as perguntas, só que agora a gente precisa prever e não mais esperar que elas sejam feitas para que possamos responder depois. Um outro ponto seguinte é, como vai ser a entrega? Como vai ser a entrega? Como é que esse aluno vai me dar a devolutiva? E definir o que eu quero e o que eu preciso. Exemplo, recentemente um caso aqui local de uma professora que enviou para os alunos, como meta na aula de artes, naquela semana, produzir 2 figuras geométricas com qualquer material e identificar onde era a aresta e onde era o vértice de cada figura. Eu não me lembro quais eram as 2 figuras. A família sofreu tremendamente para fazer, o aluno sofreu, enfim, que dobrou papel A4, até que conseguiu colar as bordinhas com fita durex, depois com cola tenaz e deu jeito de fazer. Detalhe, a entrega é, manda uma foto para a professora e a professora respondeu com um joinha. Nunca mais deu um feedback. Segunda forma de entrega, guarde a figura geométrica pronta, né, feita ela materializada, e quando a aula retornar, entrega ela na escola. Bom, até aí beleza. Até aí beleza. Deu vértice, esta, talvez figura geométrica, enfim, mas não veio uma aula base, não veio um texto de leitura, não veio uma explicação, não veio nada. Só veio o desafio, produza 2 figuras geométricas. Figura, o que é geométrico, o que é... Sabe, tudo isso não foi dito em nenhum momento. Passada essa semana, veio a atividade de artes novamente na semana seguinte. Surpresa! 9 figuras geométricas, mais 9, para fazer vértice e aresta. Para fazer vértice e aresta. Dessa vez, a aula veio acompanhada de um áudio da professora. O áudio dizia que, para quem foi na escola reclamar, porque teve que fazer 2 figuras geométricas, identificar vértice e aresta, e não tinha, e achou que aquilo não era importante, as figuras geométricas são importantes sim na nossa vida. E mandou fazer mais 9. Pronto. Então, o retorno que a família deu para a escola virou elemento necessário e substancial para um processo quase que vingativo da professora. Ah, foi ruim de fazer 2? Então faremos 9. Defina o que você quer e o que você precisa. Uma criança não precisa ficar 20 horas na semana ocupada com a tua atividade só porque você quer. Ela precisa se ocupar o tempo necessário para atingir aquele objetivo de aprendizagem. E quem define o tempo necessário é o professor. E esse tempo necessário depende da atividade que você está propondo.
Depende da forma de estudo que você está propondo. Se ela não estiver encaixada, vai levar o ano todo. Se for encaixado, bem analisado, avaliado, ela pode levar só uma semana. Mas defina o que você quer e o que você precisa. Então, eu organizo agora didaticamente um roteiro, para depois dar uma olhada nas perguntas que vieram. Quais são as prioridades? Quais são as prioridades? Essa é a primeira pergunta para a gente fazer sobre o nosso planejamento. O que é prioritário? Prioritário é a aprendizagem? É. Qual é o objetivo da aprendizagem? É esse. Então, é nesse que eu me foco. Se eu uso atividades síncronas ou assíncronas? Se eu usar uma ou outra, que eu tenha certeza de que eu comuniquei bem, de que eu atingi todos, de que eu diversifiquei e de que a individualidade está incluída. Como será a devolutiva dos alunos para mim e a minha para os alunos? Tem professor que não marca prazo de devolução dos alunos, para os alunos devolverem a atividade. Não marca prazo. E aí eu tenho uma pergunta. Como é que você faz o planejamento da semana seguinte se tu não sabe aonde o aluno chegou na semana anterior? Aquela professora de português que manda copiar do livro didático, ela não tem a menor ideia de como avaliar o aluno. Sabe como ela vai olhar? Se copiou, 10. Se não copiou, 0. Se a letra é feia, 5. Começa a trazer para dentro da avaliação critérios que não são minimamente relevantes para a aprendizagem daquele objetivo em especial. Podem ser relevantes para outros objetivos, mas não para aquele. Que evidências eu preciso? Já tirei a palavra quero aqui, tá? Que evidências eu preciso para avaliar? E não é avaliar o aluno, é avaliar a aprendizagem, para avaliar se aquilo que eu propus chegou no objetivo que o documento referência me propõe. O que eu proponho? E aí, 3 perguntas. Faça a primeira. É simples. Se chegar na minha casa, eu dou conta de fazer? Eu entendo? Eu sei o que é para fazer? Não, eu não entenderia. Bom, então refaça. Ah, você entenderia. Beleza, então vamos lá. É execuível? Está pedindo que ele vá buscar sal do deserto do Saara? Se não é execuível para você, não é para o aluno. Não é para o aluno. As coisas que estão à disposição, às vezes, na nossa casa, nem sempre estão à disposição para o aluno. Então, dizer para o aluno, faça um folder usando o Canva, funciona para 5. Mas aqueles que não têm o Canva, eles precisam fazer um folder ainda, porque é esse o foco que você está dando para a atividade, mas não exige o Canva, porque passa a não ser execuível. Ou ele manda alguém fazer. É preciso, é focado. Aqui o termo preciso vem no sentido de focado. É focado no objetivo de aprendizagem que eu quero? Ah, é focado. Respondeu sim para as 3 perguntas, você está na frente de um baita planejamento. Ainda, procure diversificar a forma como comunica, a forma como atinge as pessoas. Não é sempre a mesma coisa. Nem sempre se mandar toda semana pinte a figura, identifique a letra, copie do livro didático, priorize. Verifica a tua lista de objetivos de aprendizagem, como que é prioritária essa etapa. Dá uma olhada nos objetivos de aprendizagem, eles aparecem novamente nas etapas de ensino seguintes, então, de repente, não precisam ser trabalhados agora com a mesma intensidade, serão trabalhados no futuro, mas tem alguns que é só agora, ou que agora, na etapa que o aluno está, fechamento dele, porque já foi feito um trabalho. Pense nos alunos, mas não é pense com os dados dos alunos. Pense na condição em que seus alunos estão. Pense na individualidade desse aluno. Pense na individualidade. Reflita sobre a execução. Quando você começa a receber os retornos, reflita. Você achou que eles iam fazer com linha vermelha Cleia comprada na loja de tricô. E eles te mandaram a linha de saco de farinha. Antes de dizer está errado, verifica se tu comunicou qual linha tu queria. Cuida do tempo. Não necessariamente o aluno precisa ficar 20 horas fazendo uma atividade. Ele pode fazer a mesma atividade em 2 horas e chegar no mesmo lugar. Estabeleça regras. Aliás, o regramento está proposto lá, inclusive nos documentos de referência. A regra é importante para o aluno, é importante para nós. Assim como o prazo. Se não tiver prazo, o prazo não é punição para o aluno somente, né? Porque a gente usa muito para isso.
O prazo também é uma organização nossa. Como eu começo a semana seguinte se eu ainda não sei como foi a atividade anterior? Detalhe as tuas expectativas. O que você espera de fato daquela atividade? Se ela tem que vir no WhatsApp, fotografada, detalhe. Se você quer qualidade da foto, não sei o quê, detalhe. Detalhe tudo. E justifique a estratégia. Se ainda assim você resolveu que a escultura de artes deve ser feita de biscuit e não de argila, justifique o porquê que é biscuit. Mas justifique de forma que o pai entenda que não é biscuit, que o aluno e o pai entenda que não é biscuit porque você quer que seja biscuit, mas que é biscuit porque o documento de referência, a literatura da educação e tudo que a gente conhece de experiência de sala de aula, que o aluno consegue aprender mais rapidamente e com melhor efetividades quando usa biscuit. Justifica as tuas escolhas de estratégia. E por fim, mas não menos importante, né? Quando a gente fala em individualidade, a gente é empatia. Nem sempre é preguiça, nem sempre é má vontade, nem sempre é a família que não se engaja, nem sempre. Muitas vezes é. Muitas vezes é. Mas a generalização disso prejudica o nosso trabalho. Prejudica o nosso trabalho. Verifiquemos o quanto desse processo doído que estamos vivendo, ele é nosso e nós podemos ajudar a melhorar e a superar, e o quanto não é nosso, e o quanto não é nosso. Tentar sentar na cadeira do outro, com a condição do outro, com o jeito do outro. Vocês estão em casa, quem tem filhos, eu tenho filhos, recebendo atividade dos colegas professores. E muitas vezes a gente se pega assim, tá, mas a professora disse como que é para fazer, filha? Não, a professora não disse como que é para fazer. Aí a gente já começa, mas meu Deus, mas como é que manda uma atividade para casa e não diz como é para fazer? Como é que não manda nada? Como é que faz isso? Como é que... E a gente esquece de olhar que talvez tenhamos cometido o mesmo erro ontem com o filho do outro. Então, olhar para o planejamento do colega agora e o nosso planejamento com esse olhar crítico de evolução. Tem uma colega que trabalha com a gente que chama de psicologia positiva, né? Olhar, tentando tirar dele o que é ponto de partida para a melhoria. Essa é a ideia, esse é o conselho, certo? Que a gente possa dividir as nossas responsabilidades com a responsabilidade da família, dos alunos, da direção de escola, da secretaria, mas dividir com justiça, sem conclusões precipitadas, sem julgamento, nem sempre é preguiça, nem sempre é má vontade. Era isso que eu tinha aqui nesse primeiro momento. Eu vou agora aqui, então, para o chat, né? Vou descompartilhar aqui, vou para o chat. A Suzy está me dizendo aqui algumas ponderações para a gente olhar. Vou olhar aqui. Martinazzo. Seria muito bom conseguir planejar as atividades pensando em cada aluno e nas mais diversas particularidades. Porém, a realidade muitas vezes não é essa. Por exemplo, os professores de fundamental e médio têm 500 alunos, 2 e 3 escolas, e realmente não conseguem ter um planejamento tão diversificado. E muitas vezes nossos alunos também não participam das aulas pelo Meet, pelos mais diversos motivos. André, você está considerando a diversidade. Você está considerando a diversidade. Você está considerando a individualidade. Você acabou de fazer um cenário da tua individualidade. Você já fez um cenário da quantidade de alunos que você tem. E você encerra me dizendo assim, que muitas vezes nossos alunos não participam das aulas do Meet. Já conseguiu categorizar. Minimamente você já consegue perceber essa diversidade. Eu tenho certeza que você está incluindo essa individualidade e essa diversidade no teu planejamento. Eu tenho certeza disso. Talvez não havia você percebido que isso é olhar a individualidade. É só essa individualidade que você consegue ver agora, é só essa, mas ela precisa ser considerada. Se os alunos não conseguem participar das atividades do Meet, nós precisamos ver o porquê e aí pensar na estratégia para atender esses que não conseguem participar das atividades do Meet. O que não dá é para a gente continuar fazendo atividades no Google Meet, sabendo que participam 3 e 27 não. Então, é esse tipo de olhar para a individualidade que eu vinha propondo, André. E você fecha, com essa tua exposição, você fecha com chave de ouro o cenário em que nós estamos. É exatamente isso que o professor está vivendo. Eu não tenho
a menor dúvida, é o que nós vivemos aqui também na nossa escola. Mas, e aí você já me dá o conselho assim, o indicativo de que eu acertei no que eu disse. Você está considerando a individualidade, porque você está enxergando ela na tua frente. Você está enxergando ela. Então, esse é o elemento, né? Agora, chegar lá em dezembro, a gente olhar para trás e dizer, olha, o Pedrinho não veio buscar as atividades na escola desde março, e aí ele vai reprovar porque ele não veio desde março, e a gente não investigou por que não veio, a gente não fez nenhuma ação diferente, a gente não trabalhou diferente, não tentou, não fez nada, aí também não vai dar. Não vai dar. Então, o planejamento é agora, é transformar isso em realidade. Se a gente vai ter aprovação em massa no final do ano, que a Oi, alguém só fala no chat aí se está ouvindo? Que deu uma travada aqui. Só posta um sim aí. Oi, oi, oi. Sim, voltamos. Então, que a gente chegue no final do ano, eu estava dizendo, que a gente chegue no final do ano sabendo e com a certeza de que se vamos aprovar é porque nós fizemos o que podíamos e atingimos da melhor forma possível. Se vamos reprovar, que façamos sentados na mesma cadeira da segurança. E isso é o planejamento, né? É transformar a ideia em realidade, que essa realidade de aprovação tenha o máximo aí de sucesso e que seja no final do ano. Vamos ver. Tá voltando. Oi. Rejane, agora tá ouvindo? Rejane? Voltou. Ah, legal. Beleza. Só para fechar, então. Obrigado, gente, mais uma vez. Foi um prazer enorme trabalhar com vocês nesse programa. Um programa longo, extenso, de muito aprendizado. Nossos professores fizeram muitas entregas. Todo dia nós fazíamos uma entrega para vocês. E essa entrega que fizemos, ela foi de corpo, alma, de coração. Estamos fechando agora essas últimas lives com temas menos técnicos, né? Vocês vão fazer amanhã ainda uma última live. A gente fez dois momentos mais socioemocionais para também acolher essas falas, como o André fez aí ali no nosso chat e tal. Então, a gente organizou o programa nesse sentido. E a gente deseja para vocês aí nas escolas muito sucesso, muitas conquistas, que a gente possa, de repente, ter a oportunidade ainda esse ano de ver de novo as nossas crianças, né? Se não tivermos, que a gente faça o melhor trabalho possível. Beleza? Obrigado a todos. Eu continuo aqui com a Suzy ainda conectados, então, mas vocês já podem ir desconectando. Tenham uma boa tarde, tenham um bom retorno aí às vossas atividades.